Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela nossa TV Max, que arrebentou na cobertura do Carnaval, hein? Sucesso absoluto. E nós aqui, tocando nosso barquinho a respeito de futebol, a resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Vamos apresentar os mosqueteiros desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, ano 24, começando com ele. Fez um fundo novo. Boa noite, seu Carlos Borges. Fundo novo não, é fundo aqui, ó. Esse aqui deve ter mais ou menos umas 100 países ou mais, 150 países que eu viajei. 150 Mas é a países. primeira vez que aparece na televisão, sua mala. Vai. Tá certo, então. Então, eu quero mandar um abraço para o Valdir, para o nosso Bocão e para você no Max Esporte. E para você tem que se retratar aqui com a torcida do Flamengo. O senhor, há um pouco atrás, aí no início do mês de fevereiro, falou 5 pontos, está em quinto lugar, sei lá, em oitavo lugar o Flamengo. Cuidado, pode cair, pode não entrar entre os 4 e papapá. Agora, o Flamengo, hoje o jogo 21h30, ganhando o Boa Vista, será o primeiro já classificado entre os 4 primeiros. O que você vai falar para a torcida do Flamengo? Eu quero ouvir. Só isso. Um abraço, boa noite. Depois de 21h30, quem sabe o Boa Vista pode fazer uma graça. Se o Flamengo se classifica com 21, o Fluminense também vai tomar o seu remédio, que já começou mal. Ele está, eu queria saber, como é que ele está? Ele vai dizer como é que ele está. Depois da chinelada no último domingo, ele já deve ter ligado para o presidente, para o diretor. Valdir Luiz, boa noite, irmão. Boa noite, Mazera. Um grande abraço para o Bocão, meu amigo de alegrias e tristeza, muito mais alegrias do que tristeza. Um abraço também para o Carlos Borges. Olha, o meu boa noite vai para o senhor Thiago Nunes. O Botafogo, se você analisar, está contratando bons jogadores. Vem mais bons jogadores aí. Vem um Alan, que é um baita meio-campo. Vem o Igor Jesus, atacante. Está indo para vir no lateral esquerdo. Chegou o Gregory. Mas ele tem que definir um time. Ele não define um time. E o segundo tempo do Botafogo, domingo, contra o Vasco, foi lamentável. A leitura do Ramon Dias foi perfeita e a dele foi totalmente desorganizada. Tudo bem, tomou um gol com 1 minuto, mas podia melhorar. E, por favor, eu vi o Oyama jogando ontem pelo Juventude. É melhor que Kaique, é melhor que Nilton. Vamos acertar esse time, porque amanhã começa verdadeiramente o ano para o Botafogo. Se o Botafogo não passar o Aurora, eu acho que o seu Thiago Nunes vai cantar em outra freguesia. Mas eu espero que passe. Está na hora de definir o time. E depois que o senhor falou que os jogadores não pediram para não jogar, e depois o senhor disse que não disse, olha, meu garoto, eu estou muito preocupado com você na formação do time e com as suas atitudes fora do campo. Ô, meu querido doce Bocão, deixei você por último, que você falou, mandou mensagem nesta terça-feira, segurei, ainda tomei bronca do seu Valdir, do seu Borges, por sua culpa. Vai chorar, vai ter mimimi que nem o Valdir? Mimimi, com mais uma vergonha do Botafogo? De jeito nenhum, cara. Sou amigo do Valdir, graças a Deus. Carlos Borges, aliás, boa noite, meu grande amigo Valdir Luiz, Carlos Borges, Ricardo Mazella. Eu tô com sorriso frouxo hoje, só para avisar vocês, tá? Que eu tenho meu sorriso frouxo hoje. Mas olha só, o Valdir foi muito feliz, cara. Primeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo a diretoria do Botafogo, amo o que está acontecendo com o Botafogo, só acho que o Thiago Nunes tem que ser blindado. Nesse momento, tem que ser blindado em certas atitudes e comportamentos do que ele vem. Senão ele vai entrar no mesmo ritmo do burro light, que eu chamo de burro light. Então tá virando o Thiago Laje, não pode ser, gente. Então, menos, acho sim que o Botafogo, se eu for sincero com vocês, me permita um trocadilho, o Aurora não dá, gente. Se a gente ficar de fora para a Aurora, vocês estão de brincadeira.
Se você fosse sincera. Sincera, Aurora. Aurora. Já está preparado o Borges, meme. eles ficaram O meme já tá- animadinhos. Depois da Aurora fazer puf, e aí, Valdir Olha a loucura. Vou LDU, contar que mais tu tem light trauma, agora. hein? Olha a LDU, que tu Não, tem mas, trauma, hein? mas eu falo isso há muito tempo. Eu quero que a LDU se exploda, vá para o inferno, vá para o diabo que carregue. Eu quero que a LDU acabe. Eu odeio a LDU. Eu tenho trauma, não. Eu sou totalmente traumatizado pela LDU e sempre falei isso de Cuidado. público, nunca escondi. Você não. Você fica nhe, 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 e depois, ó, chinelo, chinelo, chinelo. Mas quem não fica no chinelo é Paulo Bizarro e Games. Alô, galera da Games! Olha nós aqui de novo. Carnaval passou, mas a novidade continua por aqui. Games está de volta aqui no Max Sport e com aquela dica de games Skull and Bones. Saiu dia 16 para PS5, Xbox Series X e S e PC. Tá sendo muito criticado, mas eu gostei pra caramba. Eu acho que a galera tava esperando um novo Assassin's Creed e não é essa a intenção. Esse jogo de pirata tá caprichado nos gráficos e tem uma coisa que eu adorei. Pela primeira vez em muito tempo eu vejo uma tradução, uma dublagem para o português muito bem feita. Português do Brasil. É raro a gente ver esse cuidado aqui com o nosso povo. Vamos dar uma conferida agora na sua tela. Skull and Bones. E a competição não parou nem no carnaval no mundo dos esportes. O CBLOL tá pegando fogo na classificatória e quem tá rindo à toa é a torcida da Pen Game, com 8 vitórias em primeiríssimo lugar, sendo delas 6 consecutivas. Pen Game tá arrebentando. Em segundo, acabou também com uma campanha sensacional, também com 8 vitórias. Em terceiro, a Vivo Kids, campanha interessantíssima. E em quarto, a Loud, que deu uma caída, mas pretende se recuperar. É sempre gigante a Loud, né? Em quinto, Red Calunga. E em sexto, Los Grandes. Seguida de pertinho pela Liberty, também com uma campanha bem interessante, bem acima da do ano passado. E em último, vem a INTZ com a campanha horrorosa, daquelas para ser esquecida. A gigante dos esportes não está bem no CBLOL, mas pretende melhorar, pelo menos para fazer aquele nosso gol de honra, né? Chamado partida melhorada, para a gente poder sair para uma temporada melhor no segundo split. Games fica por aqui, mas o programa continua. Fiquem ligados com a gente. Beijo enorme, ótima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! E sem mimimi também, Raulzito, porque o Valdir e o Bocão estão cheios de nhenhenhenhenhenhen. Fisiculturismo é pra cara forte. Fala você, Raul Marques. E aí, meus bodybuilders, chegamos! E como vocês sabem, eu estou em preparação a pleno vapor, falta um pouco mais de um mês. E eu fiz um treinão de perna e chamei um amigo, um jovem, um garoto com sonhos do fisiculturismo. Ele aproveitou e contou um pouco da história dele. Então vamos acompanhar. E aí, galera, acabamos de fazer um treinão de perna. Hoje quem puxou meu treino foi Samuel, nova geração do fisiculturismo. Quantos anos, Samuel? 16 anos. 16 anos, é a nova geração do fisiculturismo. Samuel, por que o fisiculturismo, a musculação, o que te chamou a atenção nesse esporte que não é tão conhecido ainda aqui no Brasil? Pra pouco, né? Pra gente, sim. Cara, eu já fui muito acima do peso. Com 14 anos eu tinha 85 quilos. E, cara, tem gente que, tipo assim, tem uma hora que eles querem mudar. Se ligou e, tipo assim, essa foi minha decisão, eu vou mudar. Comecei a fazer dieta assim mesmo, parei de comer besteira, doce, levar o lanchinho pra escola. Comecei só a comer fruta durante 2 meses e meio. E, cara, no primeiro mês eu vi muita evolução, se ligou? Eu emagreci 10 quilos.
Aí depois eu falei, não, agora eu vou continuar. Meu sonho já é ser fisiculturista, continuei 2 meses e meio, eu consegui perder 15 quilos. Eu falei, pô, mãe, agora eu quero entrar pra academia. Bodybuilder, né, fisiculturismo, comecei. Pô, mano, a gente sempre no começo pensa em desistir, né? Pô, tá cansando, músculo já não aguenta mais levantar para ir pra academia. E a gente tem que botar na cabeça, mano, é isso que a gente quer? Vamos correr atrás, vamos botar sentimento, vamos botar força, ódio, pô. Aí, hoje eu consegui o que eu quero, ser fisiculturista, no final do ano, quem sabe, né? A gente vai subir nos palcos. Nós estamos preparando ele para novembro, tá nos palcos, vocês ainda vão ouvir muito o nome de Samuel, 16 anos. E é isso aí, é o que eu sempre falo para vocês, nós somos o que nós comemos. Então ele estava com sobrepeso, hoje está com físico já para subir no palco, está em preparação ainda, só para novembro que deve subir, mas vocês ainda vão ouvir muito a nova geração aí do fisiculturismo brasileiro. Samuel, qual a tua inspiração no fisiculturismo? Qual atleta? Cara, Kevin LeBlanc, né? O cara saiu de Pegou lá de pesado. baixo. Cara, inspiração demais. Chamou logo o cara, o brabo. E é isso aí, senhoras e senhores. A nova geração vem forte do fisiculturismo e, mais uma vez, eu repito, ainda vão ouvir falar muito desse menino, Samuel. E vamos ficando por aqui, mas antes, não se esqueçam de tomar sua creatina, e a que eu indico é essa daqui, da Tarja Preta, monoidratada e pura. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Juízo, garoto! Agora é ele, com a sua sabedoria, grandes matérias importantes, que refletem, às vezes, no dia a dia. Aquele negócio da academia ficou feio, mas hoje ele traz outra matéria. Ele teve que aturar o Bocão ligando para ele no domingo, depois do jogo. Rogério Vilela, tem que aturar o Bocão. Muito mimimi, né, Rogerinho? Fala você, meu garoto! Fala aí, Mazela. Hoje aqui, direto do Clube da Aeronáutica, eu estou falando com essa fera aqui, Fernando Pires, que é o presidente da BTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Tendo um curso aqui, né, Fernando? Queria que você dissesse qual é a licença que está sendo feita aqui e qual a proposta desse curso. Rogério, nós estamos fazendo a licença C, que é direcionada para as categorias de base, sub-13, 15, 17 e 20. E é justamente, acho que é a categoria mais importante, porque é onde você vai trabalhar com atleta em formação, e o treinador tem que ter todo o conhecimento, respeitar o processo de maturação desses atletas. Então, para a gente, a categoria mais importante é a licença C. Isso aí. E Mazela, para você que é tricolor doente, Fernando Pires, para quem não lembra, participou do elenco da máquina em 75, 76. Rivelino, Paulo César Caju, Manfrini, Pintinho. Foi talvez o maior time da história do Fluminense tecnicamente. E como é que foi participar dessa geração, Fernando? Vilela, foi um privilégio para a gente, né? Porque eu acho que naquela altura ali, participar de um grupo daquele do Fluminense, com jogadores que tinham sido tricampeões do mundo, como Félix, Carlos Alberto Torres, Rivelino, para mim foi um privilégio. E curti muito aquilo ali. Agora, a gente falou dessa questão dos cursos, né? E como é que você vê hoje esse monopólio da CBF na realização desses cursos, já que a BTF é a associação mais antiga, né? Foi a que criou praticamente essa gestão de cursos aqui no nosso país, e hoje a CBF ela tem um monopólio dos cursos, e são cursos caríssimos, né? E a gente vê aqui na BTF, por exemplo, que 90% dos professores que dão aula na BTF são os mesmos que dão lá no CBF Academy, lá, análise de desempenho, arbitragem. Então, a qualidade do curso, ela se equivale. E é lógico que o valor do curso seleciona um pouco mais os que vão fazer, que vão frequentar. Então, eu queria que você falasse um pouco desse monopólio, de discrepância de valores aí. Olha só, é uma situação que a gente tem lutado contra esse monopólio, porque eu acho o seguinte, formação é uma coisa que tem que estar à disposição de todo profissional. E, como eu digo, você falou muito bem, o problema do preço dos cursos da CBF são caríssimos, muita gente não tem possibilidade de fazer esses cursos. Eu acho que tudo que você centraliza em alguém fazendo esse curso nunca é positivo. A BTF, desde 81, realizava esses cursos para a própria CBF
E todos os treinadores que participam aí, o próprio Tite mesmo fez em 93 curso da BTF, e todos, Zé Ricardo Manarino, Jair Ventura, todo mundo, Josué, que foi campeão com o Macaé. Estou falando de treinadores de todos os níveis, né, de profissionais. Então, a gente está lutando para que haja essa possibilidade, tanto da BTF como de alguns outros sindicatos que têm condição de fazer esses cursos, que eles possam fazer, porque vai estar à disposição de mais profissionais se capacitando. E o objetivo, eu acho o seguinte, a CBF tinha que ser o MEC do futebol, né? Ela tinha que coordenar os cursos, dando qualidade, cuidando do conteúdo, né? Para que os cursos tivessem essa qualidade. E, Fernando, foi um prazer ter falado contigo aqui, sempre Valeu. um prazer. E eu sou muito honrado também de participar como professor, muitas vezes aqui do curso da BTF, e queria te agradecer isso, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Vilela, estamos juntos aí. Valeu, Rogerinho. Sempre bacana as suas matérias, importantes. Obrigado, irmão. Sempre participando aqui do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite e repeteco meia-noite. Valdir Luiz, Carlos Borges, e com uma camisa linda, parece brilhante, ouro 18, Otávio Bocão. Bom, dito isso, vamos às histórias do futebol. Sempre coisa bacana para mostrar e para falar. A história passa por ele, Sérgio Frias. Fala, Sérgio! Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite à bancada. Boa noite a todos os telespectadores da TV Max. Isso é história. Ponto. Hoje falaremos de rede furada. Como sabemos, se a bola entra na rede e fura a rede, é gol, normal. Mas se a bola entra na rede pelo lado de fora, não é gol. Correto? Não se o jogo for da seleção brasileira, disputado em Goiânia, no estádio Serra Dourada, se a trave em questão for a do lado esquerdo de onde se transmitem as partidas, e nessa trave a rede em questão for a rede à esquerda. Como é que é? Vou explicar. 30 de outubro de 1980, Brasil e Paraguai, amistoso. Júnior cruza da esquerda, Tita cabeceia, a bola vai à rede pelo lado de fora, mas adentra a meta. O árbitro dá gol. Este seria o segundo gol da seleção brasileira contra o Paraguai na goleada por 6-0. 8 de abril de 1986. Brasil 3, Alemanha Oriental 0. A partida estava 2-0 para a seleção brasileira, quando o Elzo, no segundo tempo, fez uma jogada pelo lado direito, passou para Careca, que chutou. A bola foi na rede pelo lado de fora e, como a rede estava furada, ela adentrou a meta. Resultado, o árbitro deu gol. Isso mesmo. No mesmo estádio, na mesma trave, passando a bola pela mesma rede do lado de fora e adentrando a meta, 2 jogos em que a seleção brasileira foi beneficiada por gols que normalmente não poderiam valer. Um abraço a todos da TV Max. Isso é história. Ponto. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, estamos de volta depois do Bye Bye Lixo, de volta aqui com o RedeTV no apoio também. O que iremos falar no segundo bloco? Vou botar até o óculos para ver e ouvir melhor. Ouvir não tem nada a ver com óculos, mas eu vou botar tudo assim mesmo. Meu querido Otávio Bocão, com esta vista maravilhosa de fundo do seu AP, que custa 25 milhões de dólares. Quem dera. Fala, Bocão. Mazella, vou falar uma coisa para você, uma coisa que me incomoda, e nós da imprensa somos muito culpados disso. A gente criar uma expectativa de geração que... A geração que ficou fora das Olimpíadas
nós estamos próximos de ficar fora de uma Copa do Mundo. Gravem isso. Parem de enaltecer esses jogadores individualmente. O futebol hoje é muito mais preponderante na parte coletiva do que na parte individual. O Endrick é muito mais ou menos, na minha concepção, John Kennedy é muito mais ou menos, esses jogadores são muito mais ou menos para serem enaltecidos por alguns da imprensa, que são, não sei se obrigados a falar isso, da bancada, que me incomodam bastante. Menos, esses caras ganham uma fortuna. E eu vou falar uma coisa pro Diniz. Diniz é meu amigo. Rápido, tá? Diniz falou, tem um vídeo do Diniz aí, que ele tem que se preocupar, sim, com o sistema de formar jogador. Os jogadores são ricos, milionários, e eles têm que tratar desse assunto, eles individualmente, com os nutricionistas, com os psicólogos, os terapeutas. Só isso. Beijo. Só isso. Eu falei, a gente combinou o quê? Rápido. Ele fez um discurso. Mas eu não aguento, Ele fez um discurso. Ele estourou o primeiro bloco. Valdir, o que você quer falar no segundo bloco, se o Bocão deixar? Olha, eu quero falar da chegada do Rodrigo Caetano na CBF. Uma ótima aquisição para o futebol brasileiro. Ok. Borges, o tempinho que sobrou para você, porque o Bocão não deixou ninguém falar. Eu quero falar da sacanagem que estão fazendo com o goleiro Cássio. Dizendo que o Cássio já passou, já era. O que é isso? É um absurdo. Tá certo? É igual o Gatito, já foi. Agora a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco pela TV Max. Tem muito assunto. Tá quente, tá quente. Já, já, aqui pela TV Max, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela nossa TV Max, encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco meia-noite, indo para o seu 5º ano Max Sport, hein? Muito legal, graças ao prestígio de vocês. Programa com 5 anos no ar praticamente já, hein? Muito legal. Oferecimento de Renda TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Estou com Otávio Bocão, Valdir Luiz e Carlos Bosch, mas vou deixar esses 3 tagarelas. Como é que fala, hein, Valdir? Tagarela. Tagarela. Até eu aprender. Repita, Mazela. Tagarela. Isso. Mais uma vez. Aprender. Fala para mim, Valdir, como é que é? Tagarela. T-A-G-A-R-L-A. Só o Bocão e o Valdir acertaram. Pô, tá. Ô, Paulinho, faz um resumo e manda pra gente, já que tem Botafogo e Aurora Botafogo, Fluminense estreando na final da Recopa contra a LDU. Muito assunto. Faz essa gentileza, faz um pacotão e manda pra gente. Paulinho! Fala, Paulo, direto de Bruxelas. Paulo César Oliveira. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Carlos Borges, ao Valdir Luiz, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanha mais um Max Sport e a gente direto de Bruxelas, a capital da Europa. A gente começa hoje com Liga dos Campeões. Depois de 2 duelos importantes, hoje o PSV enfrentando o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid enfrentando a Inter de Milão. Amanhã, 2 jogos eletrizantes fecham então a primeira fase dessas oitavas de final da Champions League. O Barcelona vai medir forças em Nápoles contra a equipe do Napoli. Um jogo realmente muito aguardado pela excelente Liga dos Campeões que fez o Napoli na última temporada, pelo campeonato espanhol oscilante que faz o Barcelona e pela vontade enorme dos dois em passar às quartas de final. No outro jogo, um duelo realmente muito difícil para os portugueses. O Porto, em casa no estádio do Dragão, vai enfrentar o Arsenal com uma curiosidade interessante. Jogando em terras britânicas, o Porto jamais conseguiu se classificar contra nenhuma equipe inglesa com vitória. Já houve classificação, inclusive quando o Porto foi campeão europeu, ganhando a Champions League, ele passou nas oitavas de final pelo Manchester United, mas no jogo de volta conseguiu um empate, um gol de costinha
no último minuto de partida. Por isso, a expectativa é grande, mas um resultado muito bom no primeiro jogo e devido a todas as estatísticas, é muito importante para que o Porto consiga sonhar com uma classificação para a próxima fase da Champions League. Na Liga Portuguesa, Benfica e Sporting repartem a liderança. Ambos têm 55 pontos ganhos, 47 tem o Porto, mas o Sporting tem um jogo a mais, que pode fazer com que chegue a 10 pontos de vantagem sobre o Porto, caso ganhe a sua partida em atraso. E a grande notícia em termos europeus é, claramente, a transferência confirmada, ao que tudo indica, de Kylian Mbappé deixando o Paris Saint-Germain no final da temporada e indo jogar no Real Madrid. O sonho concretizado do Kylian e o sonho concretizado também do Real Madrid em ter esse grande jogador, o francês, que é hoje considerado um dos melhores jogadores do futebol em todo o mundo. Abraço a vocês e na semana que vem a gente volta com muito mais do futebol europeu, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho, aquele abraço para você, Paulinho. Semana que vem a gente vai fazer mais coisas. Valeu, Paulo. Vamos tocar nosso barco aqui? Deixa eu conferir meu tempo para não estourar aqui. Olha só, Valdir, você queria falar sobre o Rodrigo Caetano nessa seleção dessa CBF, que é uma casa de mãe Joana, hein, Valdir? É verdade, a CBF é uma bagunça, é uma baderna. Você vê que os últimos presidentes que passaram por lá, um foi destituído por assédio, que é o Caboclo. Tentou baixar o Caboclo lá na CBF e se deu mal. O Ricardo Teixeira não sai de casa. O Del Nero não pode pegar um avião que apita tudo. Tem que ir de carro para São Paulo. O Marinho foi condenado. Quer dizer, então ali é sabe, a loucura aquilo ali. E o Edinaldo, o Edinaldo, com aquele cabelinho dele preto, parece uma peruquinha, parece o Jota Santiago, ele começou querendo assobiar e chupar cana. Ele batia o colo e corria para cabecear. Boleirão, não tinha postura de presidente, ia para a beira do campo. O Fernando Diniz foi até uma vítima de tudo que aconteceu, porque como o próprio Ramon foi quando comandou interinamente por 2 jogos e depois o Fernando Diniz nesses jogos das eliminatórias. Então, finalmente, alguém pressionou e ele colocou um diretor de seleções. Colocou o Rodrigo Caetano, que sem dúvida alguma, com todo respeito aos demais gestores dos grandes clubes do Brasil, esse para mim é o melhor qualificado. Está trazendo o Juan para ser o gerente técnico, cara que vai ficar do lado do Dorival, observando, vendo o jogo, porque o olhar do ex-jogador é um olhar diferente do professor. Quer ver por que o Fluminense revela jogadores à beça? Porque o Fluminense tem Duílio, Edivaldo, Cadu, os dois, o Marcão centroavante, o Marcão volante, uma série de o Ailton. Por isso que o olhar do ex-jogador, com todo respeito a quem fez faculdade, que eu fiz, todos nós fizemos aqui, então eu respeito, mas o olhar do professor é diferente do olhar do boleiro. O boleiro tem outra história. Então, eu acho que chegou a hora. A contratação do Juan, eu acho que foi importante. O Dorival achou um bom treinador. Eu acho que, finalmente, eu não sou muito de torcer por seleção. Eu torço pelo Botafogo. Seleção só para trabalhar. Então, eu acho que mesmo com o povo desacreditado na seleção, não adianta querer passar o pano, que todo mundo quer saber. Ninguém quer saber de seleção. O Mazera quer saber do Fluminense, o Bode do Flamengo, eu e o Bocão do Botafogo, e dane-se o palestra. A seleção ganhou, perdeu, não muda nada. Então, mas agora, pelo menos, com gente mais qualificada do ramo, e o Dorival olhando mais para o futebol brasileiro, quem sabe a seleção brasileira vai voltar a ter o carinho e o respeito do torcedor. Porque hoje o Brasil é o 6º colocado, como diria aquele apresentador, é uma vergonha o Brasil ser o 6º colocado nas eliminatórias. E o Bocão levantou a bola que está arriscado a gente ficar de fora. Será? Seria um retrocesso absurdo, mas é o retrato do futebol brasileiro fora do campo que acaba, né, refletindo dentro do campo. É uma zona, realmente, uma bagunça lamentável sob todos os aspectos. Bocão, vamos voltar para falar de Botafogo um pouquinho? Parece que eu quero falar de Vasco ainda, de Flamengo ainda, que vai jogar daqui a pouco. Bosch, o Aurora amanhã, o que você espera do elenco depois das infelizes declarações do atual treinador, como fez o Bruno Lage também, fez uma caquinha bem grande e acabou não dando certo? O Thiago Lage, o Thiago Nunes, que veio para o Botafogo,
Ele tem que aprender, não pode ficar refém. O Botafogo está muito refém ainda de 2023. Nós temos que desmistificar tudo que aconteceu em 2023, senão a gente fica preso pro resto da vida. O Flamengo ficou preso até um certo momento, em 2019, com o Jorge Jesus, mas conseguiu ganhar Copa do Brasil, Libertadores, com o Dorival Júnior, com o Rogério Ceni brasileiro, enfim. E nós não vamos conseguir se continuarmos a pensar em 2023. Evidente que um time que ainda padece mentalmente de uma sustentabilidade de resultado, que eu acho um absurdo. Eu acho que os jogadores são muito bem pagos para ter um psicólogo excepcional, para não depender de que um treinador venha aqui falar algumas besteiras e ele tem que demonstrar dentro do campo o posicionamento e ajustes, porque o que eu entendo, pelo menos nesse primeiro momento do Botafogo, que a diretoria está fazendo um trabalho espetacular. Não podemos reclamar de diretoria. Na minha opinião, o John Textor está fazendo de tudo para desafiar a todos da maior contratação, de trazer um lateral, de trazer um meio de campo, o Alan, enfim. Trouxe o Luiz Henrique. Agora, o Botafogo tem pacto com o capeta negativamente, enquanto o time da Lagoa, da beira da Lagoa, tem pacto com o diabo positivamente. Os caras fazem gol em 50 minutos. Bocão, a pergunta era, que esperar contra o Aurora? Você já falou isso no primeiro bloco, no segundo, mas eu tenho que falar, eu tenho que resumir. Eu quero saber de campo e bola. É isso que interessa quem está vendo agora. Você já chorou, mimimi, o caramba. Mas o Botafogo não pode ficar de fora, quer dizer, o futebol é uma imprevisibilidade e uma justiça. Teoricamente, o Botafogo vai passar pela Aurora. Não sei, independente da altitude. Mas amanhã, são 2 jogos, hein? São dois jogos. Se fosse um jogo só, eu temeria por isso. Principalmente pela parte psicológica. Mas como é um jogo, são 2 jogos, vai lá empatar, vai lá ganhar, vai não sei. O Aurora joga onde na Bolívia? Cochabamba. Cochabamba é o nível do mar, praticamente. Não, 2.700. 2.700. Não é tão alto. 2.700. Santa Cruz de la Sierra, que é mais baixo. Eu conheço Santa Cruz de la É Sierra. a mesma altitude do Fluminense, praticamente, em Quito, 2.850. Porque Mas olha só. La Paz, só um detalhe, La Paz, Eu acho Paz, eu tive com o Borges lá em 2009, fazendo um jogo, é terrível. Hein? É terrível. La Paz é um negócio... Eu fiz aquele jogo da seleção brasileira em 2000, quando o Brasil perdeu. 93. Eu tive La Paz, cara, 2.700 eu tive em 2009, o Brasil perdeu de 2-0. Borges, o falecido Hernani, eu vou te contar, eu vi o campo turvo. Olha, brincadeira, é muito ruim. E só falando que o Bocão, só para fechar o que o Bocão falou, eu já sugeri à diretoria do Botafogo ir num Pai de Santo, ir naquela igreja que o Borges vai muito, ali na Doc Lobo, os capuchinhos, tomar um banho de sal grosso, alguma coisa, rapaz. O amarelo tá tão braba, se o Botafogo comprar um anão, ele vai crescer. O elefante faz dieta, né? A piada é politicamente incorreta, mas, enfim. O que eu posso fazer? Ou tu quer que o anão cresça, pô? Qual seria o trabalho do treinador depois de falar uma coisa no domingo, na segunda desmentir? Qual a moral que ele tem com os jogadores com ele para quarta-feira? O detalhe é o seguinte: primeiro, por que ele falou aquilo? O time perdeu por quê? Tomou um gol 1 minuto e novamente não conseguiu 1 minuto no segundo tempo. Jogou muito bem. O primeiro tempo foi maravilhoso. O Botafogo, pelo menos, foi muito bom. Mas o segundo caiu. Ele poderia ter matado o jogo, né? Podia, mas podia ter matado o jogo contra o Palmeiras, podia ter matado o jogo contra o Grêmio, podia ter matado um monte de jogo também no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, o que o cara foi falar aquilo? Qual é a razão de falar aquilo? E agora vem na rede social tentar falar, desmentir, minimizar, e acabou se enrolando totalmente. Não, eu ouvi tudo que ele falou. Eu saí do jogo, comentei o jogo, eu estava indo para casa ouvindo uma coimana, vou dar um lugar na Rádio Tupi, a coletiva dele toda, e ele falou isso. Eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi. Aí falou. Mas só para acrescentar tudo isso, eu tenho... O Valdir já foi no meu programa algumas vezes, no Resenha Alvinegra, que eu faço diariamente. E hoje eu falei muito para muitas pessoas justamente sobre isso. Tem que ter alguém para blindar o treinador num momento complicado disso. Não se pode, nesse momento, fala de campo e bola. Quando o repórter perguntar sobre extracampo, não tem que falar sobre 2023. Fala de campo e bola. Você quer chamar
Mazuco, vem aqui falar sobre isso. Faz, 2023. Tem que blindar o treinador. Não, se não blindar o treinador, ele vai naquele momento, um dia, cabeça quente, falar sobre todos os assuntos. O Pocão, que é pertinente, peculiar. O detalhe é o seguinte, tem que ser que nem o Renato Gaúcho, que nem o Felipão. Não, o Renato Gaúcho, quando começam a perguntar coisas que não interessam, ele dá. Ele fala aqui, meu filho, vamos voltar a outra pergunta. Você é treinador? Não, sou repórter, então vem. Então tchau. Indo de encontro que vocês falou, hoje está muito chata a coletiva. Primeiro que os caras hoje não sabem perguntar. Os caras. Eu sou repórter, pode foi, mas ela foi. Os caras não sabem perguntar. Aí os caras só sabem falar. Porque no primeiro tempo você estava com a linha baixa, no segundo tempo você botou um jogador espetado. Eles não perguntam quem está machucado, o que eles sabem nada. Quem vai voltar, e não sabem nada. A entrevista coletiva hoje virou a coisa mais chata que tem. Aliás, está tudo muito chato. E hoje não é mudo, joga bola, comenta futebol. Todo mundo comenta futebol. Vamos ver como é que o Botafogo se sai amanhã. Vamos ver como o Botafogo se sai amanhã. O time que for em campo, só um minutinho, o time que for a campo amanhã vai ter uma responsabilidade muito grande por causa das declarações do treinador. Vai ser complicado. E se ele botar o time, vão começar a dizer, Bosch, ele tirou o Tiquinho, por exemplo, porque ele pediu para não jogar. Olha a lambança que vai ser, ainda mais se o resultado não for legal. Porque, por exemplo, o Zinho, eu vou falar aqui na ESPN, falou uma coisa certa, como jogador, disse, de repente, ele ouviu de alguém, de algum jogador, realmente, olha aqui, está muita pressão, Não tem que expor. Mas se ele ouviu, não tem que expor. Ele tem que ouvir, segurar e resolver dentro do treinamento normal. Vendeu os jogadores. Vamos ver. Botafogo amanhã. Esse é o problema. O que preocupa é igual o Laje. Como é que o grupo agora vai reagir com essas declarações? Absorver, exatamente. Olha, eu diria o seguinte, jogo amanhã 21h30. O famoso e popular Aurora. 21h30. Estarei comentando esse jogo amanhã. E eu diria o seguinte... Como é que é a música? Valdir e Bocão? Vocês abriram a feliz para encerrar o negócio? Aurora, como é que é? Como é que é, Valdir? Aurora vai levar uma porrada amanhã. Mas já está arrumado o meme, hein? O meme já está totalmente pronto. Exatamente. Falando em meme, Bosch, você abriu toda a alegria para fechar o segundo bloco aqui no Max Sport, com o Valdir, com o Bocão e com você, e o poderoso Mengão daqui a pouco contra o Boa Vista. O Flamengo só joga no Maracanã também. Brincadeira, hein? Mas outros também jogam. O Flamengo jogou no Norte e Nordeste, onde tem o seu público, realmente a massa que só tem lá, tem 90% de pessoas que moram no Norte e Nordeste são flamenguistas, o resto são os outros clubes. O final não muda nada, são pessoas horrorosas, tanto lá quanto aqui, né? O problema é o seguinte, o Flamengo, eu gostei muito desse Igor Jesus, não sei quem me falou, não sei se foi, desculpe aqui, eu vou citar nomes aqui, se foi o Pimentel ou o Cassiano, agora que eu trabalhei na Rádio Manchete. Pode citar nomes à vontade aqui, ninguém pode falar de qualquer rádio, qualquer amigo aqui. Aí eu não sei se um desses dois aqui me disseram, esse Igor Jesus é muito bom. Ele, inclusive, estava para entrar no time. Ele jogou bem, errou um pouco o passe, teve a personalidade de chegar à frente. Eu espero que o Tite coloque no jogo de hoje o Igor Jesus e ele deve jogar. O Eric Pulgar. Mas pode entrar. Porque o Gerson está fora e o Alan também, então ele deve jogar. Mas o técnico Tite pode fazer uma média com o Vitor Hugo, que ele já pediu desculpa dizendo que botou o cara no lugar errado, agora tem que botar o Vitor Hugo. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo é um grupo. O Flamengo é uma massa. O Flamengo é a maior torcida do mundo. Então, vai ser mais uma vez classificado. Mesmo o senhor não querendo, ele estará sendo classificado pela primeira vez, o time classificado já nas semifinais. Enquanto o Botafogo vai ter que correr atrás, vencer o seu Fluminense. Isso eu acho muito difícil. O Fluminense está no momento de derrubar o Botafogo nessa temporada. Um abraço. Está com medo, agora está se borrando todo para entrar no bloco. Olha, para fechar, o Bosch levantou uma questão. O Bosch levantou uma questão até para sacanear todo mundo, mas é sério também. Vocês acham que o Botafogo é mestre já de alguns anos ficar de fora
dos 4? Vocês ficam preocupados? Eu acho difícil, porque Não, o Botafogo olha, tem o Fluminense, o Vasco tem 2 pequenos. O Vasco tem perdeu ponto pela pro ordem, pequeno. Volta O Nova Redonda e Iguaçu tem Volta Portuguesa. Redonda e Portuguesa, né? Portuguesa. O detalhe é o seguinte: o Botafogo tem um Audax que quer ganhar de alguém, chama o Audax, e o Fluminense que é clássico. Se a gente analisar momento, o Fluminense é um momento melhor, mas clássico é jogo diferente. Você vê domingo o Palmeiras empatou com. O Corinthians empatou com 9 de 2-2 com o Palmeiras. Então, clássico tem que respeitar. Sim, Eu mas o acho Botafogo muito tá mais difícil a situação do Botafogo, porque eu vi domingo o jogo à noite do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu está num grande momento. Tem um centroavante Momento chamado bom. Calixto, que o Concordo. Corinthians enxotou, é o artilheiro do campeonato. E tem o seguinte, ô Mazela. Nova O Iguaçu Nova bem Iguaçu, organizado. ele tem 2 jogos difíceis, a Portuguesa e o Volta Redonda. Volta Um Redonda. na Ilha e outro em Volta Redonda. Se ele ganhar basta ele ganhar que ele tira o Botafogo. Que o Bahia hoje tem 4 pontos na frente do Botafogo. Então eu acho que o Botafogo, se o sinceramente, Botafogo vencer não é as querer duas. desmoralizar o campeonato, não. Foca na Libertadores, que é mais negócio, porque você... Mas é feio, né? É feio. De De novo, mais uma vez. Eu acho que o feio, claro que é investimento tem que feio. ganhar tudo. O contrato é o maior jogador da história do futebol brasileiro. Tem que ganhar tudo. Ganhar tudo. Exatamente, é isso aí. Estou com o Bocão. Tá vendo? A camisa do O Botafogo problema vale é que muito. tem que ter Maior qualidade. O contratação Fluminense, brasileira pode ficar fora do alguns Campeonato caras Carioca. falam, alguns caras na rede social que eu leio, não, o Carioca não vale nada. O Carioca é Não, mal organizado, vale sim. mas vale sim. E eu estou louco para o Fluminense ganhar o tricampeonato, que eu acho que é um título só. muito legal. Claro, muito bacana. eu também quero E que o tem uns Botafogo Nutellas, seja bicampeão. bobalhões. Não vale nada. Aí, principalmente vindo assim do Flamengo. Quando não ganha, não vale nada. Quando ganha, vai ser Tem o maior nada a campeonato ver. do mundo. Eu quero deixar bem claro que eu não Quando sou nós ganhamos, contra o quando campeonato vocês estadual, ganharam não. o bicampeonato, ninguém falou Eu nada. só lamento Não o vale Botafogo. Não Eu falou só nada. lamento o Botafogo ter empatado com o Nova Iguaçu, ganhando de 2-0, deixou o Nova Iguaçu empatar. Eu estava no Newton Santos, empatou com a Portuguesa de 1-1. Pô, e perder pro Boa Mas Vista, o Vasco né? também. Deixa eu Pô. parar, tá na hora. O Bocão já Mas deu o Vasco final. também perdeu. Eu sou a careca. A Vasco gente também volta perdeu. daqui a pouquinho com a terceira parte, a parte final do nosso Max Esporte. O Bocão, o galã da televisão brasileira. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem. E a reta final do nosso Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, tem todos os Max Sports, desde o número 1 lá que a gente fazia na ACM, onde o nosso Bocão deu vários atendimentos, viu, Valdir? Viu, Bode? Bocão ali era terrível. Era meio deserto. Cadê o Bocão para começar o programa? Pô, era um problema. Meu Deus Na Rua do céu. Taylor. Ele Muitas estava na Rua Taylor. Na Rua histórias, Taylor. muitas histórias. Oi? Não, ele estava na Rua Taylor. Muitas histórias vou contar. Não, foi rápido. Foi bom, ainda bem que foi rápido. Se demorasse, a gente ia atrasar mais de um programa ainda. Olha aqui, ó. Meu Deus. Muitas histórias do Max Esporte. Vamos em frente. Vamos em frente. Como é que a gente faz, o Borja? A gente faz lá com o Di Noel. Nessa terça já gravou. Como é que a gente faz um... Qual é o nome do programa? Agora está na moda? Você entrevista? Como é que é o negócio agora? De tudo um pouco. Não, mas como é que é o nome do... que entrevista agora? Podcast. O nome deu branco. Ah, Podcast. Agora, Podcast, as histórias de Bocão num podcast exclusivo para maiores de 25 anos. Vamos embora aqui. E o Valdir também, quando tinha o Fusquinha dele lá no Meia, muitas histórias para contar. meu. Vamos lá, Ali o Serol passava sempre mais fininho. comportados. Vamos falar em nome de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de, você já sabe, Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Até acabei invertendo por causa desses dois loucos que estão aqui no programa. Bom, dito isso, vamos falar sério agora.
porque o Vasco da Gama, se perdesse o jogo, quem estaria preocupadíssimo era a torcida vascaína. O Vasco está melhorando ou o Botafogo que deu mole? Mas sobre a ótica do Vasco, Valdir. Olha, eu acho que o Vasco está melhorando. Independente do Botafogo ter feito um segundo tempo muito ruim, mas se analisarmos friamente, o Vasco, depois da parada técnica, se acertou, empatou o jogo com o gol do Galdames, e o segundo gol do Vasco foi mérito do Vasco. 45 segundos o Botafogo nem tocou na bola. E aí o Botafogo teve 2 chances, apareceu bem o Léo Jardim, e depois aquele pênalti, uma lambança dupla do Hugo e do Gatito, e o Vasco tomou conta do jogo, porque acabou com o Botafogo, na leitura de jogo, botou o Zé Gabriel em cima do Eduardo, e o Botafogo ficou sem saída. Eu estou vendo o Vasco num crescente. Está chegando agora aquele argentino Esforza, você vê que o Jair está contundido, o Paulinho está contundido, o Verratti é um zagueiro, mas a bola chega lá e faz, o Medel faz falta, que é um jogador que tem uma boa saída de bola. Eu acho que o Vasco está se armando, vai contratar ainda mais, tem um bom treinador, um cara experiente. Eu acho que o Vasco se classifica e pode complicar a vida de Flamengo ou Fluminense. E o Nova Iguaçu, com todo respeito, pode chegar à semifinal, mas a final não chega. Com todo respeito, se o Nova Iguaçu pegar um Flamengo ou Fluminense, ele pode ganhar o primeiro jogo. 2 jogos é muito difícil de um pequeno superar o grande. Porque aí entra a camisa, entra a tradição, entra a opção no banco, uma série de coisas, e eles não conseguem segurar. Mas mérito para o Nova Iguaçu. Para mim, merece todos os méritos o trabalho de um rapaz chamado Carlos Vitor, que já está há 4 anos lá. O Nova Iguaçu tem uma boa equipe. Olha, fiquei muito encantado com o time do Nova Iguaçu. Tem o filho do Iranil, do Iago, que é bom jogador, meio campista, característica do pai, só que canhoto. Tem o Lucas Campos, que era do Botafogo. Tem uma zaga boa, uma zaga alta. Olha, o Nova Iguaçu pode dar trabalho, não chega à final, mas vai dar trabalho na semifinal. O Vasco, Bocão, na sua ótica, o trabalho lá do argentino Ramon Dias ali, mesmo com os desfalques, você vê uma produtividade maior? Mas eu sou muito cauteloso em avaliações, cara. Eu acho o Vasco muito competitivo, de uma certa forma, organizado, até porque o futebol hoje, de uma forma geral, no mundo, o nível é muito abaixo do que nós vimos, sem ser saudosista. Mas é uma coisa que, assim, eu sou muito reticente porque eu acho que o Vasco é um time guerreiro. Quando saiu a escalação do Vasco de manhã cedo no domingo, eu estava nos grupos aí, as pessoas, nossa, a gente não pode perder para esse time. Eu falei, gente, o time do Vasco é um time competitivo, é um time que briga, que luta, mas eu não vejo o Vasco absolutamente brigando por absolutamente nada. Não tem essa força toda e uma estrutura organizada ou organizacional, como podemos dizer assim, no campo, para se manter entre os tops hoje no futebol brasileiro. É a minha opinião. Respeito meu grande amigo e irmão Valdir Luiz. Quando se fala de Nova Iguaçu, ele foi perfeito. Não vai aguentar, não vai. Aliás, quero fazer um convite para o treinador do Bangu, que é meu amigo, conheci na Sapucaí, um cara que quer vir aqui dar entrevista, a gente tem que dar oportunidade e abrir espaço para esses clubes de menor investimento. O fato é que o Vasco, a gente não pode desmerecer a vitória do Vasco diante do Botafogo, mas o Botafogo falhou em 3 gols, né? O Gatito falhou em 3 gols do Botafogo. São erros individuais. Se botar no papelzinho ali, se aquele gol do Vitor Sá sai no primeiro tempo, lá no início do jogo, por causa de um ombro, que aí a história, né, inverte, né? Contra o Fluminense, o mundo todo caiu em cima dos caras do Fluminense, do árbitro. Quando o Botafogo, mesma coisa, ninguém falou nada. Aí o Emiliano Dias não quer falar sobre arbitragem. Respeito. Vamos entender que o futebol hoje, o nível é muito fraco. Eu acho em todos os sentidos. Me perdoem. Tá bom, tá certo aí. É engraçado, ele não quer dar entre. Quando for o Fluminense, ele faltou só da cambalhota lá, o argentino. Exatamente. Agora fica. Só um detalhe, o Vasco, durante toda a semana, reclamou da arbitragem, né? Reclamou. E o Paulo Henrique era para ser expulso ontem, que deu uma entrada violenta no Vitor Sá, no domingo, violenta no Vitor Sá, e já tinha cartão amarelo. Mas então, o detalhe é o seguinte... mudaria o resultado, mas... É bom lembrar. Não mudaria, mas, pô... Sim, mas é bom lembrar que o Vasco jogou muito bem contra o Flamengo, merecia até ganhar dentro do aspecto... O Flamengo e o Fluminense jogou bem. Jogou muito bem, mas ele jogou bem contra o Flamengo, teve a oportunidade de ganhar com dois lances do Verratti. O Fluminense, contra o Fluminense, jogou muito melhor no segundo tempo,
Contra o Botafogo, equilibrou o jogo, como disse o Valdir, a partir da parada técnica, ele começou a ajeitar o time. E no segundo tempo... segundo tempo. Lógico, e teve a chance, lógico, de marcar um gol aos 45 segundos, que desestabilizou o adversário. Eu acho que o Lucas Piton vem crescendo na lateral esquerda. O Paê, depois que emagreceu 8 quilos, também tem qualidade ali no meio campo. Agora tem vários problemas. O Medel, por exemplo, é uma saída de bola boa, não jogou contra o Botafogo, mas é uma saída de bola. Mas eu acho que o Vasco tem um crescimento. Mas eu concordo com o Bocão. Não vamos achar que o Vasco vai fazer. Porque o Vasco perdeu o Brasil daqui a pouco. O Vasco perdeu pontos aí para Nova Iguaçu. Quem sabe que vai perder ponto para Português? É engraçado isso. É o pensamento de time pequeno. Contra os grandes, cresce. Contra os pequenos, perde ponto. Mas aí é uma coisa... Não jogou com o time principal. Não, o nível de exigência aumenta, também, né? Também. O nível de exigência aumenta. Clássico é clássico. Concentração do hotel. Você vai jogar domingo à noite no Sergipe contra o Nova Iguaçu ou com qualquer outra equipe, pô, teu nível de exigência, nível de concentração, fala assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Você tá com minha família. Agora tu pega um Flamengo e Vasco, no Sergipe, casa lotada, o teu nível de concentração é lá em cima. Agora eu quero parabenizar o Rossi, que quando acabou o jogo, ele não pisou no escudo do Botafogo. O Paê foi comemorar lá com a torcida do Vasco, ele ia pisar, ele puxou o Paê e disse respeito ao escudo do Botafogo. Eu não veria nada de problema se pisasse, mas ele foi muito, muito legal. Parabéns, Rossi. Tem meu respeito máximo. Parabéns. Que sirva de referência. É legal, bacana isso. Venceu, gozação tem que ter, mas respeito acima de tudo. Bom, Fluminense, quinta-feira, em Quito, lá no estádio, não sei o que lá, Delgadão. 2008. Delgadão. Espero que a gente espante de vez 2008 e 2009. Em que pese, em 2017 a gente eliminou a LDU, mas agora é para valer. O que você acha que vai acontecer na altitude de Quito, Valdir, a 2.850 metros? Olha, acima do nível do mar? Primeiramente, eu vou discordar até do meu amigo Mário Bittencourt. Esquece esse negócio de revanche. Nós aqui podemos falar. Mas se você é presidente do clube, ficar com esse negócio no ouvido, é revanche. Porque tirando o Fred, que não joga mais... Envolve a paixão, Valdir, mas envolve a paixão aí, né? Não sei, mas o jogador que está lá no Fluminense hoje, tirando o Fred, que não joga mais, ninguém estava em 2008, 2009, ninguém. Então, tudo bem, tem que colocar o jogo como um jogo normal. E o Fluminense, na minha opinião, tem o terceiro melhor elenco do Brasil. Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. Então, o Fluminense tem que jogar futebol individualmente, taticamente, ele é superior à LDU. Mas se você entrar com esse negócio de revanche, você pode se prejudicar. Eu acho que o importante que o Fluminense tem que fazer é jogar de uma maneira... o Fernandinho não sabe jogar atrás, mas jogar de uma maneira equilibrada para que, se perder, possa reverter aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Fluminense tem todas as condições. Eu acho esse time de hoje melhor do que os dois times que perderam para a LDU, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana. Ô Bocão, olha só, você que é ex-atleta, jogou futebol, altitude, 2.850 metros, qual seria a melhor tática? O ar é rarefeito, a bola é mais rápida, fica mais leve. Como você acha que o time tem que se portar dentro do campo? Independente da tática, como o Valdir falou, o Diniz não vai mudar. Marcelo, eu acho que o Fluminense tem o melhor treinador do Brasil. E tem uma infraestrutura hoje, que eu acho que a parte principal hoje de um time de futebol é muito mais a infraestrutura do que para que eles possam desempenhar e performar da melhor maneira possível. Eu acho que a altitude, de uma certa forma, ela é, principalmente para o Fluminense ter jogadores mais velhos, pode ser preponderante. Não sei se o Diniz vai querer marcar lá em cima ou tem jogadores no elenco, como o Valdir falou, que é o terceiro melhor elenco, para tentar, de uma certa forma, minar o adversário no segundo tempo. Vai se, de uma certa forma, a LDU se beneficiar, pelo menos nos primeiros minutos, de uma pressão um pouco mais forte, para tentar, sabendo de que todos nós falamos aqui no Brasil que o Fluminense tem um time velho. Aliás, eu acho o time do Fluminense fantástico, mas não sei, Valdir, com o maior respeito, se o Fluminense tem um melhor time do que aquele que perdeu para a LDU.
Fluminense tinha Thiago Neves, Conca no melhor momento, Washington, enfim. Esses jogadores com grife, individualmente falando, eles são melhores individualmente. Mas acho que o Fluminense tem mais treinador hoje do que antigamente, que era o Renato Gaúcho, se não me engano, né? Em 2008, no Renato Gaúcho. Na Libertadores, o Renato. Na Sul-Americana, Cuca. Melhor que os 2009 dois, era o Diniz. Cuca. Agora, olha só, o Borges, o Bocão tocou no assunto da idade. Você faria alguma modificação e completo ainda? A LDU não fez um jogo oficial esse ano. É bom ou ruim? Só que fez jogo-treino. A LDU, se eu não me engano, bateu tanto lá em Quito num time, eu não sei se foi Atlético Paranaense ou alguém, ano passado, que conseguiu a classificação, um time bate muito. Agora, não jogar, eu acho que é um handicap para o Fluminense que vem. O Fluminense também, no time principal, não vem jogando, né? Mas já jogou alguma coisa. Tem 3 partidas e 4 partidas. Os caras tiveram uma até agora. Os caras só treinaram. Tem que falar uma coisa muito importante. Continua. Tem que falar uma coisa muito importante, que o Fluminense começou a sua preparação, começou o campeonato com o time sub-23. Esse time que vai jogar contra a LDU, ele não tem um mês de preparação. Ele começou a treinar dia 23 de janeiro. E eu vi uma entrevista do André dizendo que o time foi obrigado a entrar contra o Vasco sem totais condições físicas, e o Bocão jogou, todo mundo sabe que o Fluminense não fez a pré-temporada do Fluminense, não foi a mesma dos demais, porque em 10 dias o time já estava jogando. Mas como o time viajou na segunda para jogar na quinta, foi uma estratégia até inteligente do departamento de futebol, de repente o time não vai sentir tanto, né? E, Valdir, deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho, Carlos Borges. Independente do que você está falando da preparação ainda precoce do Fluminense, o esquema do Fluminense ajuda esses jogadores, porque não é um time que bate e volta. É aquele que joga e deixa jogar. É um time que está sempre com contingente, vantagem numérica no setor de lado do campo e que não corre pouco. Isso tem uma vantagem. Eles estão sempre tocando com o jogo de aproximação, que não faz o adversário também correr tanto. O adversário é que fica no bobo. Mas é um time que tem todos os atalhos e que você não sabe, devido à movimentação de todos esses jogadores, aonde eles encontram o espaço dentro do campo. Então, eles criam dificuldade de pôr sempre a marcação adversária em dúvida. Eu acho que a questão da correria... É um time que erra pouco passe, né? Esse é uma vantagem, você não corre muito. É isso. Ele erra muito pouco passe, então você não corre muito. A questão da correria da LDU e da pancada, que eles batem muito lá em cima. E também é o seguinte... Eles jogaram aqui com o Botafogo ano passado e foi 0-0, eles fizeram antijogo o tempo todo. Você lembra, Bocão? O detalhe é o seguinte, um recado para os tricolores. Se perder de 1-0, não tem problema. Recupera aqui. Eu só estou lembrando os placares, cara. Valdir, fica quieto. 1-0 só. Você mandou ontem abraço para o Carlos Eduardo da Cunha Pereira, ontem, aniversário dele? Mandou abraço para ele ontem? Mandei. Esqueci. Carlos Eduardo da Cunha Pereira, grande amigo. Exatamente, eu mandei a Fique tranquilo que se perder de 1-0 aqui, ganha o LDU aqui, é campeão da Recopa, não tem problema. É verdade. Bom, vamos esperar o Fluminense. Detalhe, viajou o Keno e viajou o Marlon. Então, os dois já estão recuperados. O Fluminense só não vai ter do time titular o Samuel Xavier, que está se recuperando ainda. O resto, todo mundo liberado, o banco, então tem tudo para conseguir um bom resultado. Na reta final do programa, jogo de daqui a pouco. Flamengo e Boa Vista, o seu placar, Octávio Bocão. 5-0 Boa Vista. Mentira, tô brincando. 1-1. Valdir. 3-0 Flamengo. Boa Vista é muito ruim. João Paulo já vendeu aquilo lá. Muito ruim Boa Vista. 3-0. Eu estarei no Maracanã para transmitir 7-1 para o Flamengo. Estarei comentando esse jogo logo daqui a pouco. 7-1. Daqui a pouco estou no Maracanã. Pela Rádio Nacional e pela outra rádio eu vou ficar só na televisão. Stream. O stream. O Bocão, o streaming para Aurora e Botafogo. Aurora, fala aí. Aurora. Com sinceridade,
Você quer que eu seja sincero? 1x0 Botafogo, Aurora. 1x0 Botafogo ou Aurora? 1x0 Botafogo no Aurora. Não, pô, tá de brincadeira. Aurora. Gol do Tico, Você, Tico, Valdir? Tico. Aurora. Se você fosse sincero, não pode perder para Aurora, né? Se perder para Aurora, tem que cair do presidente ao roupeiro. O 2x0 Botafogo. Tá certo. Borges, você com com o seu veneno, Aurora e Botafogo em Cochabamba, em Bolívia. 1x0 Aurora e no avião o Thiago vai embora e não comanda o time no jogo de volta. Então vou dar uma informação aqui. Vou dar uma informação para vocês. Se por acaso ele ficar fora, o Cuca vai assumir o Botafogo. Já contactaram o Cuca. CA, Cuca. Cuca vai assumir o Botafogo. A batata do Thiago está assando, porque se Valdir falou e se Bocão falou, então tem fundamento. Já ligaram. Não há a menor dúvida disso. O John Thatcher recebeu o telefonema. O telefone do Cuca em Curitiba já está aqui separadinho. Vamos embora. E fechando, o Vasco não joga essa semana, perfeito? Só quanto Volta Redonda sábado. E pela Copa do Brasil a semana que vem. É na outra terça. Contra quem o Vasco joga? Marcílio Dias. Copa do Brasil. Copa do Vasco Brasil. da Gama era português. E o Marcílio Dias é português também, não? Alguém sabe dizer, não? Sim, Marcílio Dias deve. Sei não. É italiano? Então tá bom. Então. No encontro da Espanha contra a Itália, semana que vem. Contra a Espanha contra a Itália. E na quinta-feira, lá na altitude de Quito, vamos lá. Você, meu querido e doce Octávio Bocão. 1x1. 1x1. Valdirzinho, que odeia o Fluminense, fala. Não é isso. Eu sou equilibrado. As minhas análises são sempre com equilíbrio. São sempre com equilíbrio. Altitude, eu fico preocupado, eu fico muito preocupado com o co-irmão. Mas aqui reverte. 2x0 ele deu. É pior, Borges, lá na Rádio Nacional, na TV, na época da TV Brasil, ele falava tudo ao contrário fora do ar. No ar ele se comporta. Eu sem vergonha esse Valdir Luiz. Só a Quênia para aturar ele, só a Quênia. Meu Deus do céu. Você, Fluminense e LDU. 3x0. LDU. Quem? Claro. LDU, isso mesmo. Claro, tá vendo? Quer dizer, eu que sou desequilibrado, né? Não, mas você é outra história. Esse precisa de remédio, de internação. É outra história. É outra história. Dá algum jabá para hoje, Bocão? Eu quero mandar um beijo para a Stephanie, lá de Duque de Caxias, botafoguense. Um beijo, sua linda. Tu é bonita, hein? Sim. Cuidado, hein? Cantadas ao vivo. Fala você, Valdir. Vai mandar um beijo para alguém? Quero mandar um abraço para o pessoal do Rei. Não. Mandar beijo para minhas netas, então, para minha esposa, para minhas filhas. Mas eu quero mandar um abraço para o pessoal do restaurante Tribunal, que fica lá na rua do lá do Tribunal Regional do Trabalho. Muito bom, almoço sempre lá. Rapaziada, tá ali. Muito bom. Um deu uma cantada no ar, o outro faz o jabá do restaurante para comer de graça. O cara faz um filezinho uma delícia, cara. Eu vou levar a Stephanie para comer nesse restaurante. E você, Bosch, qual seria o seu boa noite? Deixa eu mandar um abraço para o Romarinho, dono e gerente geral do Petisco da Vila. Conhece o Petisco da Vila ali na 28? Aquele outro que mandava um abraço lá de Vila Isabel, que tinha que já bater lá com ela. Vila Isabel, 28. Aquele outro que você tinha em Vila Isabel. Eu vou botar na televisão. Eu vou lá amanhã no Petisco da Vila para botar esse negócio no canal na televisão lá. Quem manda lá sou eu. Mas bom, olha só, depois do Bocão, mandar um beijo para a Stephanie. O Valdir querer comer de graça no tribunal. Eu pago, rapaz, eu pago. E o Bosch querer dar uma mordida no Petisco da Vila. Vamos encerrar o programa aqui no Max Esporte, em alto astral, né? Como diria o nosso Batista Júnior, alto astral, no comando geral. Parabéns ao Dibonê, ao Mário Reis, pela cobertura do Carnaval, sensacional. Muito bom. TV Max, muito legal, muito bacana. Alex Calheiro, gente boníssima. Ele tem que trocar aquele chapéu, cara. Que ele só viu aquele chapéu, cara. Ele podia renovar a fantasia, mas enfim. Um beijo pra esse lindo. Vamos em frente. Grande Vascaíno, nosso querido Calheiros. E a semana que vem a gente se vê terça-feira, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, no oferecimento de Rede TV e também de Bye Bye Lixo, com a resenha raiz da televisão brasileira, que é o Max Esporte. O Rio
corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com